Fala pessoal, estamos aqui para mais um bate-bola semanal, nossa entrevista semanal aqui no Estadão. E o assunto hoje é fair play financeiro. Muitas dúvidas eu recebo, a gente recebe sobre como vai funcionar se um dia realmente vier a ser implementado aqui no Brasil. Se o clube vai ter um limite para poder contratar jogador, vai ser punido se não pagar as dívidas, vai ser rebaixado, né? Todas essas questões aí ficam as dúvidas com relação ao fair play financeiro. E o convidado de hoje é um dos grandes especialistas no assunto, economista, o César Grafietti, que gentilmente aceitou conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Já agradecendo o César por ter aceitado, por estar participando. E César, a primeira pergunta para você é uma das perguntas que o pessoal mais tem dúvida, assim, que eu recebo, que a gente recebe, que é se os clubes, caso o fair play financeiro venha a ser de fato feito no Brasil, né, usado pelos clubes, se os clubes vão ter um teto para poder contratar jogador, para poder pagar de salário, né? Um salary cap, como a gente fala nos esportes americanos, né? Na NFL, na NBA, né? As franquias têm um limite ali que eles podem usar para contratar e pagar de salários, né? Na verdade, lá é para pagar de salários. Como que vai funcionar o fair play financeiro aqui no Brasil, caso seja implementado, com relação a isso? Assim, vai ter um teto que o clube vai poder gastar para contratar e para pagar de salário? Bom, primeiro, Marcelo, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo, um prazer falar com quem te acompanha aqui. Acompanha o programa do Estadão. Enfim, acho que a ideia de o fair play financeiro como modelo de controle, né, é um modelo que vai automaticamente limitar gastos, mas o objetivo dele é fazer com que todo mundo pague as suas contas em dia. Então, para pagar as contas em dia, você tem que necessariamente limitar algum tipo de gasto. Na Europa é muito comum falar em gasto salarial, porque como os clubes são praticamente ou basicamente clubes de futebol, a maior parte dos custos são salários. Então, você acaba travando os salários. No Brasil, que tem as associações, clubes sociais, aquela coisa toda, o salário nem é a parte tão importante, né? Os clubes gastam ali 50% das receitas com salários. Um modelo de fair play financeiro que funciona no Brasil, que deveria funcionar no Brasil, deve limitar gastos de forma geral. Quanto o clube gasta, quanto o clube arrecada, quanto ele pode gastar e quanto tem que sobrar para pagar as dívidas. Então, a ideia é que um modelo eficiente para o mercado brasileiro seria aquele que combina capacidade de gastos, né, receita menos gastos, com capacidade de pagar dívidas. Clubes com poucas dívidas poderiam gastar mais, clubes com muitas dívidas deveriam gastar menos para sobrar dinheiro e ir amortizando essas dívidas no tempo. Então, o modelo ele deveria ser um modelo flexível, porque a realidade do Brasil é diferente da realidade da Europa hoje, é diferente da realidade do mercado americano, dos esportes locais, enfim. Então, a gente deveria ter um modelo aqui adaptado à necessidade do Brasil hoje, que é efetivamente controlar dívidas e manter os clubes com os pagamentos em dia. Então, clubes que tivessem dívidas menores, que tivessem pagando em dia, inclusive essas dívidas, eles teriam uma capacidade maior para poder investir no futebol, né? Mais ou menos isso. Exatamente. É isso. Você imagina um clube que deve 5 milhões de reais e fatura 100 milhões de reais. Não faz sentido eu dizer que ele só pode gastar 70% da receita. O que ele vai fazer com o resto, né? O dinheiro que fica parado. Se ele tem pouca dívida, o dinheiro que ele tem, ele usa para fazer investimento, para contratar, para pagar salário. Se ele tem muita dívida, ele tem que gastar menos e servir essa dívida. Então, acho que o conceito que funciona no Brasil hoje deveria ser esse. E como que tá a questão a gente sabe que acho que a lei mudou, né? Era a Lei Pelé, depois teve Estatuto do Torcedor, tudo mais, e agora tem a Lei Geral do Esporte, que prevê, né, César, a questão do fair play financeiro para os clubes de futebol. Essa implementação, em que pé que tá, como que tá essa situação, vai depender muito da liga, talvez, né? A liga de clubes que vai ser... Imaginam que daqui 2 anos a gente consiga ter uma liga. Em que pé que tá toda essa situação aqui no Brasil? A Lei Geral do Esporte obriga que o organizador do evento e o organizador das competições tenham um sistema de fair play financeiro. Hoje, quem organiza a competição é a CBF. Então, quem deveria estar organizando este processo, né, ou controlando esse processo, é a CBF. A gente teve uma mudança agora na gestão, enfim, e as primeiras entrevistas do novo presidente indicam que é uma das plataformas, né, desenvolver um sistema de fair play financeiro no Brasil. Se dependesse da Liga, de fato, demoraria ainda muito mais tempo. Eu acho que nós não temos muito mais tempo, né? O futebol brasileiro entrou numa fase de deterioração muito rápida das suas finanças. Então, o que eu imagino, o que eu tenho ouvido, é que a CBF começa a colocar, de fato, ou voltar a falar de fair play financeiro depois do período Edinaldo, onde esse assunto foi completamente ignorado.
Agora voltam a tratar do assunto, voltam a discuti-lo como algo importante e necessário para ajudar o futebol a se desenvolver. Inclusive foi uma demanda dos clubes, pelo menos os clubes colocaram como uma das demandas. Alguns clubes não participaram da eleição do novo presidente da CBF, do Samir Chaud, né? E fizeram ali alguns pedidos, algumas exigências ali, algumas coisas, não exigências acho que não, né? Algumas coisas que eles querem que seja incluído na pauta, e uma delas, inclusive, é o fair play financeiro. Você falou um pouco da Liga, você acha que a Liga não necessariamente implementaria um fair play financeiro, caso os clubes venham organizar o campeonato? Não, eu acho que sim. Eu até participei de conversas na época com a LFU, com Libra, e as duas tratavam de uma ideia de implementar um sistema de fair play financeiro como regra básica de operação. Eu acredito que sim, se dependesse das ligas, ele seria até mais rápido. Só acho que a liga vai demorar um pouquinho para acontecer, mas enquanto isso a gente precisa de um sistema. Então é fundamental que a gente tenha aqui um sistema que seja coordenado inicialmente pela CBF, que eventualmente depois passe para a liga, enfim, mas essencialmente que seja criado rapidamente. Agora, são sistemas que eles vão funcionar melhor à medida que forem estruturas independentes. Se ficar alguém muito preso ao aspecto político, seja da CBF, seja da Liga, enfim, de quem quer que seja o controlador, é sempre mais difícil você implementar as mudanças necessárias, as sanções necessárias, enfim, todas as regras. Agora, precisa partir de quem está no dia a dia, e os clubes têm falado muito nisso, especialmente aí nos últimos 6 meses. Tem vários modelos, né, de fair play financeiro. Se você olhar, mesmo na Europa, a UEFA tem ali um que até é bem elogiado, né, César? Mas aí depois você vai para as ligas nacionais e elas adotam o modelo da UEFA, mas com particularidades, porque às vezes, enfim, cada país ali tem. Qual o modelo que você acha que o Brasil pode se espelhar em algum desses modelos? Por exemplo, da UEFA, se você pudesse também explicar um pouquinho como que funciona o da UEFA, e se teria um modelo desses da Europa que o Brasil poderia se espelhar e ser um pouco mais parecido com o modelo que é adotado aqui? Tem uma questão assim, os modelos são muito diferentes mesmo, tá? Eles têm conceitos básicos, né? Se eu pegar as principais ligas mais a UEFA, todos eles hoje em dia controlam os pagamentos, então os clubes não podem atrasar pagamentos de salário, de encargos, não podem atrasar pagamentos de outros clubes, né? Porque isso é primordial. E aí, a partir disso, eles controlam muito o custo, né? Qual o custo máximo que o clube pode ter, especialmente com folha salarial. Então, vai desde 85%, que é a Premier League hoje, e vai migrar para 70%, até os 70%, que é normalmente a média ali das ligas. Então, você controla isso, você controla prejuízo máximo, porque os clubes são basicamente empresas, então a questão do lucro ou prejuízo é importante. Controla um pouco de acesso a capital, tem uma limitação de capital que os donos podem colocar nos clubes. Enfim, são regras muito simples e básicas. Na Espanha, você tem um processo completamente diferente, né? No resto da Europa, você analisa o pós-fato, digamos assim. Você pega os números do ano anterior, analisa, né, acompanha ali o pagamento em dia e tudo mais. Na Espanha, que tem uma gestão muito mão firme ali do Tebas na La Liga, né, ele consegue controlar bem o futebol espanhol, você faz todo este processo antes, então, com o orçamento. Então, no início da temporada, os clubes entregam um orçamento dizendo, olha, eu devo ter 100 de receita, eu quero gastar 80. Então, se a Liga faz as contas e diz, essa receita de fato é factível, o clube vai atingir, então ele pode gastar os 80. Se ela chegar à conclusão que fala, não, esses 100 de receita não são factíveis, que você está considerando receitas que são improváveis. Você só vai poder gastar 60. E aí ela limita a 60, então os clubes eventualmente não podem nem registrar jogadores que ultrapassem esse gasto estimado. O Barcelona, nos últimos 2 anos, teve problema com isso. Demorou recentemente para registrar o Olmo. Então, a La Liga é a única que faz de um jeito diferente, ela faz antes do processo. Mas eu acho que é muito difícil implantar isso no Brasil, os clubes jamais deixariam ou aceitariam ser tutelados ali, né? Não podem gastar antes, né? Então, assim, acho que a gente precisa passar e olhar o modelo europeu como uma referência, mas lá na Europa, os clubes hoje não têm dívidas tão grandes, não é esse o grande problema do futebol europeu, o problema, de fato, é tentar controlar o gasto para que não haja grandes desequilíbrios. Então, a gente tem que entender como funciona, mas, na minha visão, o Brasil tem que usar um modelo adaptado à realidade do Brasil, que é clubes que gastam muito, mas que tem muitas dívidas. Se a gente pegar o Corinthians, por exemplo, no ano passado gastou mais de 300 milhões de reais em despesa financeira. Se a gente pegasse esse número e colocasse em termos de receita dos clubes, seria a 14ª receita do Brasil, só o que ele paga de despesa financeira.
Então nós precisamos tratar as dívidas o quanto antes, porque elas vão travando ali a gestão dos clubes, se elas não forem bem cuidadas. Você acha que o modelo aqui, o ideal seria um modelo, então, no ano seguinte, vamos imaginar, 2025, 2026, você analisa como esse clube gastou para eventuais punições, para eventuais ajustes, seria mais factível para o Brasil. Você define as métricas, se você tiver 10% de sobra entre receita e despesa, você pode ter 30% de dívida, relação dívida-receita. Se chegar no fim do ano não atingiu, você cria lá um plano de ação. Você precisa aumentar suas receitas ou reduzir suas dívidas em X milhões. E aí você vai fazendo um processo, e aí é importante uma coisa, tá, Marcelo? Esses processos, eles não são rápidos, né? Não é que a gente vai implantar o fair play financeiro agora e no fim do ano já vai estar tudo bem, né? Assim, você cria um plano de ação, olha, você precisa reduzir em 300 milhões suas dívidas, e como é que você vai fazer? Vou reduzir 100 milhões por ano. Então, esse órgão que vai controlar o fair play financeiro também tem o dever de monitorar o clube enquanto ele vai se ajustando, né? E aí você vai passar a ter uma sanção de fato só daqui 2 ou 3 anos, mas vai levando o clube para o equilíbrio nesse período. Então, você teria uma sanção só em caso de falta de pagamento ou do clube não estar cumprindo o que foi combinado inicialmente. Essa questão da punição, das punições, na verdade, é outra coisa que as pessoas têm bastante curiosidade e algumas dúvidas, né? Em que momento realmente que o clube é punido e quais punições podem ser aplicadas. Eu sei que também na Europa, cada país ali define uma maneira, né, de punição, tem rebaixamento, perda de pontos, tem a proibição de contratar, acho que na La Liga, acho que a mais usada é essa, né? A proibição de você poder inscrever jogadores. Queria que você falasse um pouquinho quais são as punições que poderiam ser aplicadas aqui no Brasil, né, caso o clube descumpra aí essa questão financeira, e qual é a mais adequada, né, aqui no Brasil também, porque a gente fala muitas vezes em rebaixamento, perda de pontos, mas talvez não seja mais adequada aqui para o cenário brasileiro, como a gente conhece, né? A gente precisa entender a realidade, né? A gente não precisa, não dá para adaptar a realidade ao que nós queremos, né? Nós temos que nos adaptar a ela. Então, assim, na Europa é muito comum, de fato, para cada país tem o seu modelo. A UEFA, por exemplo, quem não cumpre as regras fica proibido de disputar as competições continentais, né? Então, recentemente, o Milan e a Juventus, 2 times grandes, ficaram proibidos de disputar a Europa League. Na França, você pode ser rebaixado se você não tiver com as finanças em dia. Na Itália, você pode falir, a federação pode colocar uma condição de falência, o clube, então, pode, de fato, começa lá na divisão mais baixa. A Inglaterra tira pontos. E no Brasil, minha sensação que funcionaria melhor, o que dói mais no coração do dirigente é proibir a contratação. Então, a gente deveria ter um modelo de transfer ban, porque pode ver, sempre que tem um transfer ban, o dirigente dá um jeito de pagar a dívida que tá com problema. Porque esse é o mecanismo que ele usa para atender anseios da torcida, né? Atender as necessidades ali do novo treinador. Então, se você bloquear e tiver um transfer ban cada vez que o clube não pagar suas contas em dia, ou não atingir os índices financeiros mínimos, você vai obrigando o dirigente naturalmente. Primeiro, quando ele não pode contratar, ele não pode gastar mais, aí naturalmente ele vai se enquadrando. Segundo, quando ele não pode gastar e contratar, ele fica desesperado e dá um jeito de resolver o problema de alguma forma. Então, eu acredito que essa seja a forma mais eficiente de levarmos os clubes ao equilíbrio. Acho que no extremo, depois que o sistema estiver funcionando 4, 5, 6 anos, talvez até uma perda de pontos pode ser algo a ser discutido. Mas no primeiro momento, a perda de pontos não vai ajudar, né? Só vai ser um empecilho. E até o pessoal brinca, né, que quando isso vai para uma discussão enfim, nas câmaras no STJD e tudo mais, os juízes nunca dão esse tipo de penalização, porque isso interfere no esporte. Então, acho que a sanção do transfer ban ela é bem útil e bem factível de ser aplicada. É engraçado, né? Porque hoje a FIFA aplica o transfer ban, né? Enfim, não tem o fair play financeiro, mas se tem alguma dívida e o clube que não recebeu vai lá na FIFA, a FIFA proíbe o clube de contratar e, de fato, realmente o clube resolve rapidinho. Mas não transforma, assim, se a gente tem um fair play financeiro, o clube já está endividado, ele tem ali um limite que ele pode usar. Se ele acabar sendo punido, vamos imaginar, aqui dentro do Brasil, como que ele faria? Faria uma mágica ali? Ou teria alguma, não brecha, mas teria alguma maneira dele, talvez, dentro do próprio fair play, poder pagar essa dívida para poder se ajeitar financeiramente? Poderia ser feito alguma coisa nessa linha, Sérgio?
Pode, eventualmente ele vai ter que vender algum jogador que ele queria segurar, ele vai ter que tomar uma dívida que é possível ele tomar para pagar um atraso. A gente tem que lembrar de novo, esse é um processo, se a gente começasse ele hoje, eu acho que assim, o primeiro ano seria um ano muito de educação, né? Vai me apresentando ali a confirmação de que as dívidas estão em dia, vamos monitorando os números e tudo mais. No segundo ano você começa a sancionar. Então você já deixa o alerta, e aí é sempre importante a divulgação. Dizer para todos, né, para os torcedores, para a imprensa, para todo mundo, o que está acontecendo. Olha, o clube A não seria aprovado, o clube B e o clube C seriam, o clube D tem um problema, o clube E atrasou o pagamento. Dar publicidade ajuda a colocar uma obrigação também na ação dos dirigentes. Então, acho que a gente levaria ali um ano e meio de adaptação, e aí, a partir daí o clube teria que se virar. Muitos dirigentes, por exemplo, não vendem jogadores mesmo com atraso, porque estão lá brigando para ser campeão, ou brigando por uma classificação. Se ele tiver um problema, ele vai ser obrigado a negociar esse jogador para fazer dinheiro, pagar a dívida e seguir a sua vida. E vai forçá-lo no tempo a planejar melhor a sua estrutura. Não, essa questão do transfer ban sempre me chamou bastante atenção. Quando você fala não pagamento, às vezes a gente imagina não pagamento de salários, né? Mas esse não pagamento é geral, né? Fornecedor, tudo que envolve ali o futebol, né? Tudo, tem que considerar isso. O Corinthians, por exemplo, tinha lá quase 200 milhões de imposto de renda não retido e não recolhido. Pagamento de salário, fundo de garantia, fornecedor, agente, outros clubes, né? Todas as dívidas que são dívidas da operação, elas precisam ser pagas. Mas do ponto que você não paga essas dívidas, você passa a ter um benefício em relação ao adversário que está pagando, né? Então, o fair play financeiro trabalha muito com esse conceito, assim, você tem que pensar na sustentabilidade do sistema e no trabalho de controle mesmo. Tem que ter uma eficiência na gestão e tem que ter ali um nível de competitividade justa. Se um clube não paga e o outro paga, esse clube que não paga tem um benefício, você tem que evitar que esse clube esteja ali dopado, né, financeiramente, como se diz. Sim. Como que você vê a questão das SAFs? Você acha que um clube ser SAF ele pode ajudar nessa implementação e até nesse controle que tem dentro, ou não? Pode ter SAF bagunçada, pode ter SAF como uma associação, né, que é mais bagunçada. Como que você vê essa questão? A gente vê o Vasco aí, que é uma SAF que virou associação, a confusão danada. Acho que a SAF a gente precisa tratá-la de alguma maneira inclusive, tá? Porque assim, o dinheiro que a SAFs aporta no futebol, muitas vezes ele também está alterando ali artificialmente a competitividade. Você pegar, por exemplo, o Red Bull Bragantino, a acionista coloca ali 150 a 200 milhões de reais por ano em patrocínio, que é irreal frente ao porte do Bragantino, ao próprio mercado. Ou o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que aportou 200 milhões de reais, ou o Grupo City, que aportou 600 milhões de reais. E isso também, com o tempo, precisa ser controlado, né? Porque senão você cria uma artificialidade na disputa. Acho que em algum momento, acho que não é o caso. E não é o caso porque quem compra um clube, quem compra um ativo, precisa fazer algum investimento para ele se tornar interessante. Então, você precisa deixar ali 1-2 anos para que o dono faça uma reforma, uma reestruturação no ativo e depois passe a controlar. Então, de alguma maneira, as SAFs também devem ser controladas. E aí, hoje, por exemplo, eu não sei dizer quem é pior, né? Se as SAFs, ou se as associações que não pagam salário, ou se as SAFs que injetam muito dinheiro sem lastro e com muito prejuízo. Mas ambos têm que estar dentro do mesmo sistema e sendo controlados da mesma forma. A gente tem as SAFs tem algumas SAFs que não, né? Fortaleza, que não foi o caso, mas algumas SAFs, como o do Botafogo, o próprio Bahia, né? Que são conglomeradas, né? Então você tem essas SAFs que são ligadas a clubes na Europa, a clubes na América Latina, enfim, em vários locais. A gente vê o caso do Botafogo, que acaba negociando um jogador ali para o Lyon, que é do mesmo grupo. Isso aí você acha que pode interferir na questão financeira de um clube, também artificialmente, assim, esses clubes de multipropriedade? Interfere, né? Porque você acaba contratando um jogador não tendo capacidade para isso, mas usando o lastro do outro. Então, imagina lá o Manchester City contrata um jogador por 50 milhões de euros, mas não quer levar nesse momento porque não tem espaço, deixa no Bahia. Então, você tem um jogador que provavelmente é muito acima do que era a capacidade do clube de contratar. Aconteceu com o Botafogo recentemente, ali com o Almada, com o Luiz Henrique, que logo acabou no campeonato, eles foram embora. Então, isso interfere. Só que esse é o tipo de situação que é muito difícil você controlar olhando o todo. Então, a gente vai precisar desenvolver algum método de monitorar o clube individualmente
né, para evitar que ele, no Brasil, não fira as regras que todos seguem. É um pedido, normalmente, do John Textor, de olhar o todo, olhar o conglomerado, mas a realidade do clube dele na França é diferente do clube dele na Inglaterra, do clube dele no Brasil. As competições são outras e as necessidades são outras. A gente tem que olhar clube a clube, e aí, muitas vezes, você pega o caso do Bahia, por exemplo, até porque o Botafogo não divulgou o balanço esse ano ainda, o Bahia deu um prejuízo enorme. Teoricamente, ele seria recusado ali no fair play financeiro. Aí você tem que trabalhar com o Grupo City para dizer, olha, até um certo limite você pode gastar. A partir disso, o clube vai ser sancionado, porque, independente de ter dinheiro, não atrasar os pagamentos, você está, de forma artificial, gerando uma competitividade. Para terminar, César, eu achei interessante vendo algumas apresentações tuas, algumas entrevistas suas, que você fala que uma das coisas que o fair play financeiro não é igualar desiguais, né? Que você costuma falar muito. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, né? Porque a ideia não é deixar todo mundo igualzinho. Vai ter time que vai faturar mais, vai ter time que vai ter uma renda maior, como tem hoje em dia, que vai ser campeão e vai ter. Não é igualar desiguais, né? Muita gente acha que o fair play financeiro vai deixar todo mundo ali amarradinho, com o mesmo orçamento, o mesmo faturamento, o mesmo tudo. É isso, é uma visão equivocada, né? Todo mundo acha que, se tiver um fair play financeiro, o Flamengo e o Palmeiras não vão poder gastar o que gastam. Vão, né? Eles só vão poder gastar dentro daquilo que eles arrecadam. Quando eu digo isso, eu não vou fazer todo mundo gastar igual o Criciúma ano passado, que é um clube de uma receita baixa. Eu vou fazer cada um gastar dentro da sua receita. Esse é o objetivo, né? Os clubes têm que ser saudáveis dentro das suas possibilidades. Acho que isso é um erro de conceito, né, na cabeça do torcedor, porque aí é um pouco da nossa dinâmica como torcedor brasileiro de achar que só o que vale é ser campeão, né? Quando você migra para os mercados europeus, o torcedor não tem esse anseio, né? O torcedor de clube médio sabe que o melhor cenário dele é conseguir uma vaga na Conference League. O torcedor de clube pequeno sabe que o melhor cenário dele é trabalhar para se manter na primeira divisão. Então, quando você tem essa capacidade de entender o seu tamanho, e mesmo assim você acompanha, vai ao estádio e segue o seu clube, você para de achar que todo mundo tem que ser igual e você tem que tirar dinheiro do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e entregar para o Criciúma, para o Fortaleza, para o Ceará. Enfim, as realidades são diferentes, todo mundo tem que trabalhar com elas e ser o mais eficiente possível, como foi o Fortaleza no ano passado, que foi 4º lugar no Campeonato Brasileiro, com uma receita que é 1/6 da receita de Flamengo e Palmeiras. Então tá certo, quero agradecer ao César por ter aceitado o convite, por ter tirado essas nossas dúvidas sobre fair play financeiro. Agora que voltou à tona, né, os clubes pedindo para a CBF fazer o fair play financeiro, vamos ver com essa mudança aí da diretoria. A CBF tem novo presidente, vamos aguardar os próximos capítulos. César, muito obrigado e até a próxima, que a gente com certeza vai conversar. Não, eu que agradeço, estou à disposição, sempre que puder falar contigo, será um prazer. É isso aí, bate-bola essa semana, um abração, pessoal.